Boa noite, irmãos. É bom estar aqui com vocês, depois de praticamente um ano fora. E quando eu voltar e encontrar vocês, andando, muitos de vocês que eu já conhecia antes, andando na fé, crescendo em Cristo Jesus, e outros irmãos, pessoas novas na igreja, isso é muito bom. E principalmente agora eu estava aqui olhando para a Adriele, cadê ela? Uma jovem já cantando no louvor e cantando tão bem, como cresceu, como amadureceu, como teve consciência e segurança. Isso é crescimento. E é sobre crescimento nessa noite que eu posso dizer a você que meu coração ficou como que pulsando, batendo. Diz assim: Deus, eu preciso dizer para a igreja, compartilhar com a igreja a respeito de crescimento espiritual. É meio preocupante, porque hoje dificilmente se fala muito sobre isso da forma que eu irei abordar. Eu tenho que admitir. Não que eu fosse alguma coisa melhor, nada disso. Isso simplesmente é fruto de uma escola. E nós aprendemos e levamos a sério uma escola teológica, doutrinária, que dá valor às Sagradas Escrituras e que não é alicerçada em cima de emoções, que não é alicerçada em cima de palavras positivas, de chavões, de aqueles expressões que tentam mobilizar uma fé, mas nada acontece fazer a não ser cócega nos ouvidos. Portanto, é sobre crescimento espiritual que eu quero falar. É de grande importância que os crentes conheçam os princípios envolvidos na dinâmica do desenvolvimento espiritual do cristão. Tal é o objetivo dessa minha palavra nessa noite. E eu convido você a prestar bastante atenção. Sei que eu não sou um bom pregador, mas me esforçarei para você sair daqui edificado. Estamos começando nesse capítulo 6, na verdade, sobre 6 de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 1 até o verso 10. E ali fala sobre crescimento espiritual e especificamente eu diria mortos para o pecado com Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 1 até o verso 10. Perceba que está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma só vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Portanto, pense comigo a respeito de estarmos mortos para o pecado. Ora, não pode haver crescimento espiritual. Eu quero apenas dizer isso, fazer algumas preliminares, que nós chamamos de introdução, para que você entenda a seriedade do assunto. Não pode haver crescimento espiritual. Você não irá crescer em nada, absolutamente nada,
se na vida do cristão não houver vitória sobre o pecado, que o pecado este, que você sabe muito bem qual é. Todos nós, a começar que esse que vos fala, eu sei as minhas limitações, as minhas lutas e as minhas dificuldades. Portanto, se não houver vitória sobre o pecado na sua vida, de forma alguma você terá crescimento. Portanto, nós podemos dizer o seguinte: como Jonas no navio, certos pecados nos fazem naufragar continuamente na vida. Parece que nós estamos indo bem, o cristão vai bem, e de repente ele desce. E fica aquele up, down, cima, embaixo. Não existe uma constância de um crescimento constante e crescente, indo para cima. Perceba isso. Perceba que exatamente nos momentos em que nós desprezamos a santidade, a luta contra o pecado, é que nós estamos verdadeiramente enfraquecidos. Embora que algumas vezes estejamos rindo, sendo próspero, alegres, dando aleluias, cantando, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, talvez eu tenha falado. Lembra a história de um macaco? Um macaco, recentemente eu coloquei ali, liguei a televisão, que estava um ano parada na minha casa, aí teve que conectar na internet e tudo mais, e eu vi algumas, na Netflix, aqueles desenhos, aqueles filmes, documentários e safaris, e eu vi ali muitas vezes sobre os animais. E eu lembro uma história de um macaco que gostava de roubar banana em uma casa da vizinhança. Na Índia tem muito disso. E ele era tão viciado e escravo de roubar banana na casa da vizinhança, do povo, e que teve uma vez que um senhor conseguiu pegar o macaco. Ele pegou apenas feito uma lata, colocou uma banana dentro. Ele colocava a mão, segurava a banana, e na hora de puxar a banana, a mão aberta e a banana, a mão não passava. E ele se tornou ali como que preso na grande arapuca, que foi por causa das suas ambições e do seu desejo de ter aquela banana. Eu vi macaco acostumado em banana, gosta de banana, apenas se ele abrisse mão e tirasse, ele poderia fugir. Mas pelo fato de colocar a mão preso na banana, ele queria a banana, mesmo vendo o homem chegar, e ele não queria soltar a banana. Portanto, ele estava preso pela sua intensa vontade de comer aquela banana, pelo vício constante de roubar. Portanto, o pecado é assim na nossa vida. Nós sabemos que devemos deixá-lo. Muitas vezes nós estamos presos no pecado, não abandonamos o pecado e somos escravos do pecado e somos pegos pelo inimigo da nossa alma e toma vantagem na nossa vida porque não abrimos mão para sermos livres, leves e soltos em caminhar na presença de Deus. Estamos agarrados, acorrentados, nos prendendo naquilo que leva à escravidão. Perceba comigo que a doutrina da salvação que nós encontramos nesse capítulo 6, que diz que mediante a fé, não é um incentivo para nós permanecermos no pecado. Perceba que o apóstolo Paulo encerra a sua exposição no capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 de Romanos, e no capítulo 5 é o grande capítulo sobre a justificação. Ele diz, não existe mais condenação se nós fomos justificados, fomos limpos, pagos os nossos pecados na cruz do Calvário. Aí no capítulo 6, ele começa dizendo isso. Que diremos, pois? O que nós temos que dizer? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque é verdade que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, olhe para mim, olhe para você, olhe para todos nós. Quando foi que nós chegamos a Deus, a Cristo? Quando nós clamamos por intervenção divina. Se não, naqueles momentos de angústia, de perturbação profunda na nossa alma, de uma angústia enorme, que nós gritamos e dizemos,
Oh Deus, ajuda-me. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Intervém divinamente hoje em mim. E muitos entregaram a sua vida a Jesus. Foi exatamente no momento em que a pessoa estava abundantemente mergulhada no seu pecado e percebeu que nada podia fazer. Ele previu. Ora, algumas pessoas dizem, se na abundância do pecado superabunda a graça, então eu vou permanecer no pecado para que a graça abunde. E Paulo diz, olha, não é nada disso. Não é nada disso. Eles diziam, esse sistema de salvação não nos induz relaxamento a permanecer no pecado. Paulo diz, não, nada disso. Houve um monge russo chamado Rasputin, que ensinava que um cristão, quanto mais peca, sem preocupação, mais ele recebe graça para atingir a sua salvação. Uma grande heresia. Hoje nós temos ainda vários Rasputin dentro da igreja, que pensa que pessoas, pelo fato de professar o nome de Deus, e nada acontece, ele pode continuar fazendo e vivendo os seus pecados, as suas iniquidades, vivendo as suas vidas tortuosas dentro da igreja, e pensando ele de que Deus nada se incomoda e que está tudo bem. Eu peço a Deus que nessa noite você, ao sair daqui, você saia diferente. A razão pela qual os crentes não podem permanecer no pecado, qual? Paulo diz aí no capítulo 6, no verso 2, ele diz que nós estamos mortos para o pecado. Eu não posso permanecer no pecado. Diz o versículo 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Como é que eu posso viver para o pecado, se eu morri para o pecado? Eu morri, eu estou morto. O pecado já não reina mais em mim, porque eu estou morto. A não ser que eu esteja vivo, ele há de reinar, mas porque eu estou morto. E agora eu não sou mais escravo do pecado, porque eu estou morto. É o que Paulo está querendo nos dizer. O caminho de Deus para o crescimento espiritual não foi remover o pecado do mundo, mas remover o crente do pecado, libertar ele do pecado. Jesus, quando veio e cumpriu as suas obras salvíficas, ele colocou em mim e em você a redenção, e de não viver mais debaixo do pecado, embora que sejamos pegos algumas vezes, e talvez muitas vezes, mas não queremos ficar. Jesus não removeu o pecado do mundo. Nós ainda vivemos no mundo e temos que lutar contra o pecado. Nós estamos mortos para ele. Pelo sangue os israelitas saíram do Egito, pela passagem do Mar Vermelho, como que morreram para o faraó. Desta forma, o crente está morto. Você lembra disso? Quando o povo saiu do Egito? Saiu porque houve um derramamento de sangue. Terceiro lugar, deixa-me dizer, se não é a razão, é porque nós estamos mortos, qual então a ocasião da nossa morte para o pecado? Paulo nos diz, no versículo 3 ao versículo 6, neste caso, a morte do crente para o pecado pode ser definida em 3 aspectos. Primeiro, historicamente. Veja aí que ele diz, nós fomos sepultados com ele, diz o versículo 4. Unidos com ele na semelhança da sua morte, diz o versículo 5. E crucificado com ele, diz o versículo 6. Portanto, eu já fui identificado com ele na sepultura, eu já fui na morte, na crucificação, me identifiquei com Cristo, já aconteceu um ato no passado, e hoje eu basto crer. Todos esses termos, os tempos de verbos, apontam para um fato no passado consumado, sendo que Cristo, o último Adão, é o segundo homem, que veio para nos dar o próprio exemplo. Agora, não só historicamente, mas também experimentalmente, isto é, esta morte para o pecado com Cristo entra na nossa experiência ao nascermos de novo, na conversão.
tornando-nos novas criaturas em Cristo Jesus. É o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, aqueles que estão em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo. O Espírito Santo nos aplica os efeitos, os benefícios da obra de Cristo. Isto é, mortifica o desejo existente em nós de mergulharmos e banharmos e lamizarmos a nossa alma no pecado. O Espírito Santo, que é o selo da minha redenção, faz com que eu possa resistir às paixões mais intrínsecas da minha alma de querer cometer o pecado. É como alguém que fosse viciado e não consegue mais parar de exercer as suas taras, as suas fantasias. Jesus disse não, Paulo diz não, nós dizemos na Sagrada Escritura não. Considerai-vos mortos para o pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre você. Lembre-se que nós em Cristo, pela fé, já fomos crucificados, mortos e sepultados em Cristo Jesus. Não existe um outro caminho para sermos cristãos, amadurecermos em Cristo, se não for experimentar a morte, considerar-nos mortos para o pecado. Se porventura há deleite, se porventura existe prática, se porventura existe ainda como que oculto, que você esconde, aqueles momentos mais que você chama de prazerosos, quando você exercita o seu pecado, com o teu namoro, com o teu trabalho, na tua vida pessoal, e você não se incomoda com a prática do pecado, eu digo que algo está errado. Mas não é isso, porque você veio aqui e vai sair desse jeito. Você deve sair daqui considerado morto para o pecado. Agora, veja o que ele diz. O objetivo de Deus em nossa morte com Cristo Jesus, no capítulo 6, 4 a 6, foi nos dar vitória sobre o poder do pecado, da natureza carnal. Paulo descreve isso de duas formas. Primeiro, assim, veja o versículo 4, parte B. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Da mesma forma que aconteceu os efeitos que anteriormente se é descrito, desta forma eu devo andar de uma novidade de vida. Segundo, Paulo diz que para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, veja no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Paulo não está defendendo o perfeccionismo aqui. A vida cristã, como algumas denominações assim pensam, ele apenas está dizendo que viver pecando não é mais normal para aqueles que vivem com Cristo. Se nós vivemos com Cristo, viver pecando deliberadamente, sem sermos incomodados, perturbados, sem haver desejo de santidade, não é uma caminhada daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Pecar é algo excepcional e não cotidiano da lama. Nossa atitude com relação a estes fatos expostos no texto sagrado, qual que deve ser? Primeiro, precisamos sempre algumas atitudes. Primeiro, ter a consciência. Preste atenção que aqui é muito fundamental. Ter a consciência. Que consciência? Consciência da nossa morte em Cristo Jesus. É possível o crente ignorar a realidade, porque no versículo 3 ele diz, só porventura ignorais. Ele diz, porventura você está ignorando essas coisas? Então é possível que nós caiamos na possibilidade, nessa ação
nesse desprezo de ignorar as verdades das Sagradas Escrituras a respeito do meu novo nascimento. Ele diz, olha, nós precisamos ter consciência, o que impossibilitará de crescer espiritualmente se eu ignorar. Você será sempre mesquinho, pequenininho, vivendo a realidade do mimimi. Não pode dizer nada, não pode exortá-lo, não pode criar nada, falar profundamente as coisas verdadeiras de Deus, que você não vai poder digerir. Não consegue entender a mente de Deus, o caminhar, o mover, o pulsar, o caminhar com Deus, que requer de mim uma maturidade. Não só de andar, porque eu sou criança, como o Pai segurasse numa mão, e quanto mais caminhemos com o Pai, mais entenderemos o Pai, e vamos amadurecendo e conhecendo o Pai. Nós temos hoje dentro das igrejas muitos membros, mas nós não temos a cabeça, e a cabeça que é Cristo Jesus. São membros como que talvez desmembrado, atrofiado, que vive a sua pequenez, desprezando o convite de Deus para andar num patamar de crescimento espiritual, considerando-se morto para o pecado. Portanto, isso dá a entender que não é para todos que desejam serem maduros, amadurecer, ser homens e mulheres de Deus. Segundo, não primeiro é ter consciência, mas ele diz, ele deve saber, conscientizar-se dessa verdade. Versículo 6. Sabendo disto, a ignorância ou a desinformação trará sérios prejuízos ao desenvolvimento do crente. Pelo fato de você não saber, ou pelo fato de você desprezar, pode lhe prejudicar. Alguém já fez referência a um senhor, um agricultor, que vinha da sua terra de ter colhido boas macaxeira, e ele vinha carregando isso no saco, andando, da caminho da sua roça até o caminho da sua casa, são quilômetros. E um amigo dele vinha com um cavalo na carroça e parou e disse, oi Zé. Ele disse, oi, você vai para onde? Ele disse, eu vou para casa, quer uma carona? Ele disse, quero. Aí ele subiu, e quando ele subiu, o homem tocou o cavalo, a carroça e foi, tá aí conversando. Um determinado momento, o senhor da carroça olhou para trás, estava seu Zé carregando o saco de macaxeira ainda e em pé, e segurando. E ele disse, mas homem, bota esse saco de macaxeira aí na carroça. Ele disse, não, eu não posso abusar da sua vontade, o senhor já está me levando. É uma pura ignorância. Na verdade, isso talvez reflita de que nós estamos vivendo, pensando em viver uma vida cristã completamente distorcida das verdades das Sagradas Escrituras. Considerai-vos mortos para o pecado. Enquanto você não se considerar, enquanto você não tiver o ato de obediência a Deus, e dizer, eu sei quais são os pecados da minha vida, eu sei quais são eles, eu luto contra eles, e eu hoje me disponho a viver pela fé, porque o Senhor disse, considerai-vos. Portanto, eu hoje obedecerei ao meu Cristo, que o pecado que eu sei que eu luto, eu vencerei ele, porque a partir de hoje ele não terá mais domínio sobre mim, porque não darei mais chance a ele, porque eu estou morto para o pecado. Estamos cansados de termos igrejas triunfalistas, que falam de glória, levantam mão, dá aleluia, mas as vidas são pobres, que não conseguem impactar um país que está vivendo uma miséria que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um caos social. Nós estamos vivendo um abuso de autoridade dentro do nosso país. E nós estamos vivendo como crianças sendo abusadas, visto que é errado, mas não temos autoridade porque nós vivemos errado, vivemos no pecado, vivemos de preferência, vivemos de gosto ocultos.
nessa noite para participar da ceia do Senhor. Eu exorto a todos vocês que abandonem tudo que você sabe que te leva para longe de Deus. Deseje de todo o coração andar com Deus em novidade de vida. Segundo, avalie a sua vida e veja quais são as lutas diárias da sua alma. Talvez você esteja lutando a batalha errada, mas busque sempre a santificação diária. E terceiro e último, lembre-se, Deus já te fez um vencedor na vida e já te colocou no pódio dos vencedores. Mas você precisa viver essa vitória diariamente. Por isso que eu comecei dizendo que o homem só pode ser vitorioso quando ele não mexe e não vive a sua ignorância. Nessa noite, eu vos digo que considere-se mortos para o pecado. Se você fizer isso, você crescerá na sua vida espiritual. Abandone e fuja do pecado. Não entre aquilo que você sabe que é errado. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, rogamos ao Senhor que no nome de Jesus, o Senhor possa nos ajudar a glorificar o Teu nome de todo o nosso coração, a considerar-nos nós mortos para o pecado, porque o Senhor já morreu e nós estamos mortos para o pecado, e o pecado não deve viver. Eu não devo mais me envolver, embora que eu reconheça que sejamos fracos, mas o Senhor sempre nos exortará, sempre haverá um incômodo profundo em nós. Portanto, ajude-nos, ó Senhor, a lançar mão da ceia do Senhor. A lançar mão da ceia do Senhor, do nosso próprio coração, vivo, e que seja o Senhor testemunha que nós estamos mortos para o pecado. E Ele não terá domínio mais sobre a minha vida, sobre a nossa vida. O pecado do vício, o pecado de tantas coisas imorais, aquilo que realmente me leva para longe do Senhor. Que essa seja a oração de todos nós. Buscarmos e amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.